Já está conosco aqui, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, é um prazer poder conversar com o senhor, é um prazer tê-lo conosco. Eu estava dizendo antes, eu vinha chegando aqui, as ruas estão desertas, não só em Porto Velho, mas como no interior também. As pessoas todas dentro de casa para assistir o senhor. Boa noite. Boa noite, e não é toque de recolher não, né? Não. É uma satisfação falar com vocês, obrigado pelo convite. O senador Marcos Rogério deu a dica, né? E a gente quase não tem tempo, sabe disso. E é a primeira entrevista do corrente ano que eu dou. E estou indo aí para nosso querido aí, nossa querida região norte, né, no estado de Rondônia. É um prazer falar com vocês. Espero ter notícias que levem satisfação a todos aí de Rondônia. Bom, já é um privilégio saber disso, que é a primeira entrevista que o senhor dá nesse ano. E aumenta, evidentemente, a nossa responsabilidade. Presidente, vamos direto ao assunto, vamos direto ao ponto. BR-319, essa rodovia que liga Porto Velho a Manaus, que é um sonho dos rondonienses, que é um sonho dos manauaras, dos amazonenses, muita gente prometeu, mas até hoje ficou só na conversa. Será que a coisa agora parece que vai sair mesmo, né? Agora sai. Com o Tarcísio, né? É um ministro que é reconhecido em todo o Brasil, uma pessoa extremamente competente, é meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, também fez o Instituto Militar de Engenharia, é concursado para a Câmara dos Deputados, esteve à frente do DENIT por algum tempo, e a 319 é uma rodovia muito importante para vocês aí, Porto Velho, Manaus. E o primeiro trecho de 52 quilômetros começa a ser feito esse ano. Logicamente que o primeiro trabalho é drenagem, depois terraplanagem, e o ano que vem começa, então, a asfaltar esse primeiro trecho de 52 quilômetros. Daí vão faltar em torno de 4 quilômetros. Ele disse para mim que esse trecho será licitado o ano que vem, e certamente, né, em 23, ele vai ser posto em prática esse asfaltamento aí. E aí restabelecer, então, essa comunicação em Porto Velho, Manaus, muito importante para a nossa região. Então, o Tarcísio aí se comprometeu, e quando ele fala, ele cumpre, porque tem meios, ele só fala quando tem meios para tal. Eu acho excelente notícia para vocês aí do nosso quase extremo oeste brasileiro. O senhor não tem medo dessas organizações não governamentais se movimentarem para tentar impedir as obras? Isso existe. Tem também o IBAMA, a questão de licenciamento. Por já ser uma rodovia, não é uma rodovia nova, né? Isso fica menos burocrático. Então, ele acha, o Tarcísio, que não terá problema ambiental. Acha, né? Também tudo pode acontecer. Se bem que o nosso governo também, nós sabemos que existem alguns xiitas na questão ambiental, mas não estão sendo tão xiitas conosco, porque, no fundo, todo mundo acaba entendendo que o Brasil precisa disso. Não adianta você se apegar às leis, né, muitas vezes draconianas, para mostrar serviço ou para não realizar uma obra. O estado de Rondônia estando bem, isso é lucro para o Brasil. É igual lá quando a gente vai lá para Roraima, por exemplo. Estamos enfrentando dificuldade enorme para que nós passemos um linhão, né, ali de Manaus até Boa Vista, por questão não tanto ambiental, questão indígena. Mas acredito que esse ano a gente vença essa questão e leve energia elétrica para Roraima. E quem paga o preço disso? É todo mundo. É mais de 1 bilhão por ano de subsídio que a gente tem que alocar na região para compensar a cara produção de energia por meio de óleo diesel. Presidente, agora falando sobre invasões de terra, que em Rondônia isso voltou agora, não com a intensidade que já aconteceu no passado, mas tem acontecido. E os invasores, eles, além de invadirem, eles torturam, eles destroem, eles roubam, enfim, eles criam uma série de situações e cometem vários crimes numa só ação. O senhor autorizou agora a Força Nacional para vir para cá. Aliás, conversei hoje com o secretário José Pachá, com o governador Marcos Rocha,
E eles estão muito gratos ao senhor ter autorizado a Força Nacional a vir para cá. Agora, não deixa de ser enxugar gelo, né, presidente? Como é que se resolve esse caso definitivamente ou não tem solução? Você fala definitivamente, né? Meu time com o Marcos Rocha, ele levou o problema para nós encaminhamos ele ao Ministério da Justiça e o nosso ministro providenciou o envio da Força Nacional. No Brasil como um todo, o MST perdeu muita força. Eles ganhavam muito dinheiro via ONGs. Nós cortamos isso daí. Nós concedemos também o porte estendido para o produtor rural. Ou seja, o homem do campo, no passado, tinha a posse de arma de fogo que era para usar dentro da sua casa. Então, sem tirar o porte, com o porte estendido, ele pode agora montar teu cavalo ou no teu carro aí, andar na tua propriedade toda armado. Isso ajudou a inibir. Também armas de calibre um pouco maior, tá podendo ser comprado pelo brasileiro. Não são fuzis ainda, mas são armas bastante próximas disso. Então, isso tem levado uma certa tranquilidade ao campo. O caso de Rondônia em si, eu sempre considerei o MST como um grupo terrorista, mas daí, né, são terroristas sim, são pessoas que fazem barbaridade. Temos imagem do que eles têm feito por aí, do que estão fazendo, a Força Nacional faz presente, a nossa inteligência está funcionando, agora resolver em definitivo. Alguns podem não gostar, né? Nós temos um projeto dentro do Congresso, o Congresso aprovar, eu acho que se resolve em definitivo. Chama-se excludente de ilicitude. Ou seja, o nosso policial, uma vez em missão, né, ele, porventura, venha trocar tiro com esse tipo de gente, ele vai para casa e não vai receber a visita do oficial de justiça. O que ele fez lá passa a ser uma parte da operação na qual ele não vai responder por esses atos. Porque hoje em dia o policial tem uma preocupação enorme. Após o cumprimento da missão, vai alguém do Ministério Público, né, levantar como execução, uso excessivo da força. E isso daí traz problemas sérios, criminais para os policiais. Presidente. Então, você, com o excludente nas mãos, você cumpre essa missão e pode ter certeza que vai ser um fator de inibidor para esses marginais. Nós tínhamos um secretário de Segurança Pública aqui que dizia: o policial não tem medo de morrer, ele tem medo de processo. É mais ou menos por aí, sim, presidente? É por aí. Ele tem muito mais medo do capa preta, né, do que do bandido. Você vê os policiais do Rio de Janeiro, que é o estado lá que eu cresci politicamente. O nosso policial lá, dada a topografia e dado como a cidade foi tomada, né, ele é uma guerra de guerrilha 24 horas por dia. E ele não tem medo de enfrentar a bandidagem. Ele tem preocupação, sim, com o conhecido capa preta. Então, os policiais têm razão. Se a gente conseguir aprovar isso um dia, eu tenho certeza que não teremos mais esse tipo de problema no Brasil. Ou então tem medo também do noticiário no dia seguinte, né? A grande parte da mídia sempre ataca o policial. Ele não vê que ali está um chefe de família cumprindo ordem do Estado, está armado, então, em função do Estado, e ele sabe que a mídia, né, nunca, a grande parte da mídia nunca estará do lado dele. Ele sempre será criminalizado naquela ação. Então é lamentável o comportamento da mídia brasileira, os órgãos de imprensa especial, né, no tocante a isso aí. Presidente, eu conversei hoje com o Pedro Nazareno, um atleta muito antigo do ciclismo aqui no estado, representou Rondônia em nível nacional, foi campeão brasileiro de ciclismo, essa coisa toda. E ele me pediu para falar com o senhor sobre a possibilidade, se há possibilidade, de se dar incentivos tributários para a fabricação de bicicletas, para que o preço final chegue mais em conta para o consumidor, para facilitar. Aqui, Porto Velho, por exemplo, acho que é a capital brasileira do ciclismo, né? Mas ainda a bicicleta é um bem, hoje, infelizmente, muito caro. Olha, esse benefício é complexo, né? Toda vez que você tira o tributo de alguém aqui de um produto qualquer dentro do Brasil, tem que achar uma fonte alternativa para aquilo que você perdeu. Eu posso ver aqui a questão de importação de bicicletas, porque daí sim, esse imposto de importação, eu não preciso de
buscar uma fonte alternativa para aquilo que tiver perder de receita. Lógico, o mercado interno chia, porque a concorrência daí fica meio desproporcional. Agora, é uma maneira da gente buscar não só o executivo, bem como o executivo federal, bem como o executivo estadual. Os governadores também, eu não sei quanto é que é, mas devem cobrar um imposto bastante alto no tocante a isso. O que nós estamos fazendo é uma reforma tributária. Então, nós temos estudado muita coisa. Graças a Deus não tem vazado, porque o vazamento, a grande mídia, né, a já conhecida grande mídia, sempre a parte ruim divulga. O Paulo Guedes tem estudado uma maneira de acabarmos com o IPI, esse imposto de produtos industrializados é muito alto no Brasil, geladeira, fogão, bicicleta. Obviamente, com uma compensação de outro lado. Então, nós estamos buscando isso aí e nós pretendemos, né, se chegarmos à conclusão disso, apresentar a proposta à população e ver qual é se é negativa, se for positivo, se for negativa, agora a carga tributária, por exemplo, agora alguns tipos, né? Eu não tenho como comprar, porque se eu baixar o preço do por 2 meses eu zerei o PIS/COFINS do óleo diesel, eu tive que buscar em outro local esses quase 3 bilhões de reais, que foi um furo proporcionado por isso ao longo dos meses. Se bem que não adiantou também eu fazer isso, porque os governadores aumentaram o ICMS quando eu aumentei o PIS/COFINS. Então ficou quase que no 0-0. Faltou combinar com os russos, né, presidente? Sim. Nós sabemos que os governadores têm problemas, né, têm dívidas, etc., mas é igual que nós estamos fazendo aqui com a questão do combustível. Geralmente o povo critica no final. Tem uma emenda constitucional de 2001, ou seja, tem 20 anos. Nós entramos há 2, 3 meses com um projeto de lei complementar, de modo que o ICMS tem um valor fixo em todo o Brasil. O nosso imposto federal é um valor fixo. O ICMS é um percentual. E o pessoal reclama, né? Quando a gente diminui o preço na refinaria, não chega na ponta da bomba. Quando a gente aumenta a refinaria, chega imediatamente na frente. Bem, não foi possível o projeto ir avante, como estava previsto. Eu conversei com o presidente Arthur Lira, e ele deve botar em votação amanhã ou a semana que vem no máximo esse projeto, não dizendo um valor fixo de ICMS para a gasolina, para o álcool, para o diesel em todo o Brasil, mas de modo que cada governador bote um valor nominal no seu imposto. E daí, combinado com o decreto que nós temos, o cidadão vai botar um combustível aí em Rondônia, né, em Porto Velho, por exemplo, e ele vai ver lá preço do combustível na refinaria, o preço do imposto federal, o valor do imposto estadual, o frete e a margem de lucro do dono do posto. E você vai olhar ali e vai ver se, porventura, quem é que está sendo o vilão no preço do combustível. E toda vez que aumentar, porventura, lá na refinaria, sempre aumenta pouco, esse demais imposto, que não é um percentual, é um valor fixo, isso aí vai permanecer este valor. E dá obviamente, previsibilidade ao dono de caminhão especial, né? Porque muitas vezes pega um frete um pouco longo e no meio do caminho tem um reajuste do combustível para cima, e de modo que na volta, às vezes, ele entra em prejuízo. Presidente, eu tenho uma foto que eu quero mostrar aí em cima. Quando foi anunciada a entrevista com o presidente Bolsonaro, eu recebi centenas de mensagens e recebi muitas fotos. Mas uma me chamou a atenção, da dona Raimunda Braga. A Marlene Prado, que é filha dela, mandou para mim essa foto. A dona Raimunda pediu, eu não sei se é possível mostrar aí agora, a dona Raimunda pediu a bandeira do Brasil para que a filha dela passasse a bandeira do Brasil, porque ela queria ficar envolta na bandeira para assistir a entrevista com o presidente. E a gente tem uma foto da bandeira do Brasil estendida sobre a cama. Olha aí, eu não sei se o presidente consegue ver a foto, mas... Não. Eu já imagino, se eu puder comentar. Como é que o senhor reage a esse carinho? Quer dizer, a dona Raimunda está envolta na bandeira do Brasil porque ela quer assistir o presidente dela envolta nessa bandeira. Como é que o senhor recebe esse tipo de reação do público? O patriotismo está de volta no Brasil. As cores verde e amarela estão esquecidas, né? Tomadas pelo vermelho, ficaram para trás. Eu sou um presidente, um ser humano igual
a dona Raimunda, igual você, quem está me assistindo aí. A gente procura fazer a coisa certa. Nós aqui fizemos uma campanha calcada numa passagem bíblica, né? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. A gente precisa de verdade no Brasil. É isso que desde o começo, né, nós trabalhamos nesse sentido. Eu sei que não é virtude, é obrigação, mas nós estamos há quase 2 anos e meio sem corrupção no governo federal. Uma coisa que era muito comum no passado, 2, 3 vezes por semana, você anunciar operações aí bastante fantásticas da Polícia Federal em cima de corrupção no governo federal. Isso ficou para trás. Enfrentamos uma pandemia, seríssimos problemas, né? O governo federal fez de tudo para que não perdêssemos emprego, e no emprego formal, com carteira assinada, nós não perdemos. Nós terminamos 2020 com mais emprego no final de 2019. Agora, os empregos informais, pela política de feche tudo, fique em casa, lockdown, toque de recolher, o mais pobre, o mais humilde, aquele que vive da informalidade, de vender um churrasquinho de gato aí na praça, vender água no sinal, vender aí um picolé na arquibancada, um biscoito na praia, ele foi levado à lona. Quase 40 milhões de pessoas nessa situação. Essas pessoas perderam muito. O que nós fizemos? Fizemos auxílio emergencial. E foram aí 6 parcelas de R$600 e 4 de R$300. Ajudou bastante, eu sei que é pouco, mas ajudou. Agora, tudo que gastamos de auxílio emergencial ano passado foi em torno de 300 bilhões de reais, foi equivalente a 10 anos de Bolsa Família. Então, nós ajudamos a nossa população. Talvez a dona Raimunda, vendo isso, vendo que o Brasil está voltando à normalidade, né? Vendo que o seu presidente da República não fechou nada no Brasil, nem um boteco sequer, que o seu presidente não destruiu nenhum emprego, não tirou o ganha-pão daquele mais humilde da sociedade, e vendo que é um governo de honestidade, que acredita em Deus, e que respeita a população, respeita os seus militares, ela tem adotado a nossa bandeira do Brasil como realmente aquilo que deve ser visto por todos nós, né? Um símbolo maior da nossa pátria. E ter um presidente que está aí perfeitamente alinhado com o povo. Olha só, desde o começo, eu nunca deixei de conversar com a população. Aqui em Brasília, em especial, que é onde eu moro, vou nas comunidades, né, pessoal mais pobre, entro na casa das pessoas. Fui massacrado pela mídia por esse comportamento, mas eu sou chefe de Estado. Onde eu estou aqui é uma maravilha. Aqui chama-se Palácio da Alvorada. Tenho tudo aqui. Eu não posso ficar preso dentro de casa. E o povo passando necessidade e eu sem saber como proceder. Fizemos a nossa parte, repito, não fechamos nada. Somos contra a política do lockdown, do fechar o comércio, do ficar em casa. Tem que ficar em casa aquelas pessoas mais que têm comorbidade, têm doença, né, as mais idosas. E no resto é tocar o barco. Porque nós já estamos aí indo para 1 ano e meio de pandemia. Até quando isso vai durar? Então, a dona Raimunda, com toda certeza, eu acho que se lembra da gente e pega a bandeira, pensando no seu país e acreditando no seu governo. Eu fico muito feliz com isso. Está enroladinha na bandeira agora lá assistindo a gente. É só para dizer para a população, para os telespectadores, que esse pequeno congelamento que às vezes acontece é mais por conta da internet mesmo, infelizmente, né? Mas, enfim, vamos continuar, que está dando para a gente entender perfeitamente o que está dizendo o presidente. O ministro Paulo Guedes, falando em auxílio emergencial, ele chegou a falar agora esses dias na possível prorrogação do auxílio emergencial e também uma nova Bolsa Família. O senhor está pensando nisso, presidente? Não é só pensar, não, tem que trabalhar, porque você tem que fazer isso com responsabilidade. Não é só querer gastar. Se bem que nós temos um teto também, né? No governo Temer foi instituído um teto de gasto. Você não pode passar daquilo. Agora, na situação de emergência que nós vivemos, no tocante ao auxílio emergencial, você pode gastar um pouco mais sem se enquadrar no teto isso. Então, estamos aí no segundo mês de quarto da prorrogação do auxílio emergencial, que já está definido, né? Mais 2 ou 3 parcelas, está faltando só finalmente aí, de auxílio emergencial de média R$250, média. Agora, no tocante ao Bolsa Família, tivemos uma inflação durante a pandemia, no tocante aos produtos da cesta básica, em torno de
de 14%, teve item que subiu até 50%, sabemos disso daí. E o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento de 50% para ele em dezembro. Passaria em média 190 para um pouco mais de 50%, seria R$300. É isso que está praticamente acertado aqui. E o pessoal do Bolsa Família, hoje em dia, né, está na casa aí dos 18 milhões de famílias que recebem. É um número bastante grande, pesa para a União, mas nós sabemos da dificuldade da nossa população. Então, a equipe econômica praticamente já bateu o martelo nesse novo Bolsa Família a partir de dezembro de R$300 em média. Presidente, eu já adiantei aqui alguma coisa para os nossos telespectadores. É sobre o caso da transposição. Rondônia, Roraima, Amapá, tem servidores que estão lotados nos seus estados, mas que, através de força constitucional, já deveriam estar nos quadros da União, coisa que até hoje não aconteceu, ou pelo menos uma boa parte. Aqui em Rondônia deve faltar ainda uns 4 mil. E aí tem aposentados, tem pensionistas, muitos já morreram, já perderam a oportunidade em função disso. Tem os funcionários do Banco do Estado de Rondônia, da Companhia de Telecomunicações e assim por diante. Eu recebi dezenas e dezenas de apelos para tocar nesse assunto com o senhor. Eu imagino que o senhor não pode ter tudo guardado, imagino, são detalhes de coisas, cada estado é uma realidade diferente. Mas eu pediria ao senhor que o senhor conversasse com a sua equipe e olhasse com carinho essa questão da transposição, porque no governo Temer ainda andou bastante, foram mais de 2 mil que foram transpostos. E no seu governo, em que pese ter outros grandes avanços, que nós já falamos aqui e vamos falar ainda, mas tem andado muito pouco ou quase nada a transposição. Então, eu estou aqui sendo mais um porta-voz desses heróis que ajudaram a colonizar o Estado e que estão aguardando esse benefício dado pela Constituição. Eu votei favorável a essa proposta de emenda à Constituição no passado, fui deputado federal, e eu me comprometo em ver como é que está o dia. O ideal, né, é um parlamentar de Rondônia entrar em contato conosco, esse é o ideal. Pode ser qualquer um, não tem problema não, tá certo? E a gente dá um retorno para ele. Agora, há de convir a população que a questão da pandemia nos atrapalhou bastante. Nós gastamos no ano passado, ou melhor, nos endividamos em 700 bilhões de reais. E foi não apenas o recurso, né, despendido, é uma série de preocupações com a própria pandemia em si. Como se organizar para hospitais, se preparar para vacinas, que não existia. A primeira vacina apareceu, foi aplicada em dezembro do ano passado, mas se falava em vacina e a gente precisava da aprovação da Anvisa. Então, muita complexidade, muito trabalho, a renda caiu, muita gente perdeu a sua renda, então isso atrapalhou bastante a gente. E quando você fala em colocar na conta da União, isso é legal, está previsto na Constituição, você força ali cada vez mais a base comprimir o teto, menos recursos você tem para investir. Mas eu me comprometo já está anotado aqui, para a gente dar uma olhada nisso, como que pé está isso aí. Agora seria bom o parlamentar entrar em contato, ver quais categorias, né? Se bem que a economia deve ter lá, mas é bom, quais categorias faltam fazer a transposição. Ok, presidente, o controlador da União aqui no Estado, ele deu uma declaração semana passada para nós aqui, dizendo que Rondônia é o lugar do mundo onde produziu-se mais vítimas da Covid por cada 100 mil habitantes. Por outro lado, Rondônia é o estado hoje, segundo os números do próprio Ministério da Saúde, que menos recebeu vacina até hoje. O que dá para o senhor para fazer? Agora, quando o ministro da Saúde esteve aqui, o governador fez esse pedido para aumentar o volume de vacinas para vir para cá. O governador, o prefeito de Porto Velho também, Hildon Chaves, fez a mesma coisa. O próprio senador Marcos Rogério. O Marcos Rogério chegou a sugerir ao ministro fazer um experimento aqui, por ser região de fronteira, vacinar 100% da população e ver a reação, né? Para ver como é que a vacina ela reage e como é que a população reage a tudo isso. Tem como dar uma estudada nessa situação e melhorar a vacinação e, quem sabe, implementar esse experimento aqui no estado? Aqui nós temos 1.700.000 habitantes.
1.700.000 habitantes, presidente. Tem um plano nacional de imunização. Eu não posso privilegiar um estado, tem que ter um motivo. Obviamente, assim como a gente poderia pegar como experimental, né? Região de fronteira. A fronteira tem bastante. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Tá? O Marcos Rogério foi esperto nessa proposta aí. Eu não posso privilegiar, eu estaria contrariando a legislação e fica complicado para mim, né? Estou me sentindo muito bem com a entrevista aqui. Não é porque é uma população bastante grande. Você pega uma cidade com 50 mil habitantes, pode fazer um teste experimental ali. Tudo bem, sem problema nenhum. Acredito até, você me deu uma ideia, né? A gente pode pegar uma cidade menor de Rondônia e pegar uma vacina como a Pfizer, por exemplo, e que não é a Coronavac, e jogar naquela cidade, e jogar a Coronavac em outra. Assim, o pessoal vai reclamar da gente. Quem pegar a Coronavac vai reclamar, né? Mas a gente pode pensar nisso aí. Eu dou ideia para o ministro Marcelo Queiroga amanhã, se ele topar, daí sim, daí tem uma justificação, uma justificativa, a gente tenta aí 2 cidades de Rondônia para fazer esse teste. Olha aí, ó. Já foi um avanço, presidente. Não, você conseguiu tirar alguma coisa de mim já. Já consegui arrancar alguma coisinha do senhor hoje. Seguinte, a CPI agora. A CPI tá tratando nada sobre corrupção, por exemplo. Nós temos aí alguns problemas com governadores, com prefeitos, enfim. Mas ela está se transformando na CPI do Bolsonaro. E aí estão se fixando na demora da compra de vacinas, um suposto gabinete paralelo. Outro dia nós entrevistamos aqui uma médica, a presidente do Sindicato dos Médicos, que disse que participou dessa reunião e achou graça, dizendo não tem nada de gabinete paralelo. Fomos nós que pedimos uma audiência para o presidente chegou a colocar ao vivo no YouTube, quer dizer, não tinha nada para esconder, doutora Flávia Lenze, indignada, porque ela participou da reunião, disse, não tem gabinete paralelo nenhum. Enfim, essa reportagem já correu o Brasil também, feita por nós aqui essa semana. Como é que o senhor recebe isso, esse direcionamento só em cima do presidente Bolsonaro, se esquecendo que a pandemia é muito mais do que isso? Você pode ver, a CPI foi colhida a assinatura e estava lá numa fila. E daí 2 senadores foram ao Supremo Tribunal Federal e pediram para instalar a CPI. Um foi o tal de Cajuru. E o ministro Barroso, então, mandou abrir a CPI. Agora, a CPI estava lá, né? Era para apurar ações e omissões do governo federal, minha. Tá? E daí, outros senadores, com a assinatura para apurar também ações por parte dos governos estaduais. Mas ela nasceu completamente capenga, a começar pelo presidente. Tá? O presidente Omar Aziz, tá? O homem cuja esposa e 2 irmãos ou 2 filhos, se não me engano, foram presos há poucos meses por ter desviado acusado, né, de ter desviado 260 milhões da saúde do estado do Amazonas. A outra também, que é o relator, é o Renan Calheiros. Tem 17 inquéritos, a maioria por corrupção dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Renan Calheiros está completamente ligado com o Lula. Lá parece que existe uma CPI paralela. Agora, não consegue achar nada nosso, porque não tem. A gente desconhece qualquer assunto, né, que possa nos macular. Questão de vacina. O primeiro caso no Brasil aqui, quer dizer, tirando o pessoal que veio de Wuhan, se não me engano, foi comecinho de março. O mundo todo não sabia disso. E se falava em vacina, mas em tudo em fase ainda experimental. A primeira vacina usada em ser humano no Brasil foi no início de dezembro do ano passado. Então não existia vacina para ser oferecida em mercado. Tá? Apareciam propostas para a gente, sim, mas sempre disse, né, que vacina eu só compraria depois da aprovação pela Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu tenho que ter responsabilidade para comprar algo para injetar no povo. Né? Bem, os contratos que apareciam naquela época para entregar em 21, não era entregar em 2020, não, para entregar no corrente ano, eram questões aí de deixar qualquer um maluco. Por exemplo, tinha contrato lá que a empresa dizia que
ela não se responsabilizava por qualquer efeito colateral. Então, se a pessoa aí morresse, tivesse ali reações adversas as mais variadas possíveis, tá? Eles não se responsabilizariam, a responsabilidade era nossa. Então, não tinha como a gente comprar isso aí. E daí a CPI pede para dizer que eu podia ter comprado no ano passado. Qual país do mundo vacinou 1% da sua população ano passado? Não tem. Não tem nada no tocante a isso aí. Gabinete paralelo, como você bem disse, eu ouvi muita gente ao longo do ano passado todo. Uma das reuniões foi com essas pessoas, né, que eram intituladas Médicos pela Vida. Estava essa senhora, eu não lembrava o nome dela, obviamente. Flávia Leze. Como estava a senhora Nise Yamaguchi. E foi feita uma live e ficou na minha página. Daí a CPI pega isso e diz que era um gabinete paralelo. E se fosse, qual o problema? Eu tenho que ouvir pessoas para tomar providência. Eu não posso tomar providência sem ouvir pessoas. E era uma coisa inédita, ninguém sabia no mundo todo. E nós sempre defendemos o tratamento precoce depois de ouvir muitos profissionais de saúde como esses, né? Que eram os médicos pela vida. Então a CPI não sabe o que fazer, virou a CPI da cloroquina, agora virou a CPI do oxigênio lá em Manaus, e quem trata na ponta da linha dessas questões é o respectivo prefeito e governador, o seu secretário, não é o governo federal. E nós fomos avisados, né, informalmente, e tomamos providência rapidamente para colaborar com o estado do Amazonas. Até porque lá foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. A curva de infectados subiu assustadoramente. Ninguém podia esperar aquilo. E fizemos o que tinha que fazer com o ministro Eduardo Pazuello, naquele momento, em colaboração com o governador do estado do Amazonas. Agora, a CPI quer buscar alguma coisa, que aí entra uma briga política no estado. Omar Aziz e Eduardo Braga são senadores do estado e querem arranjar uma maneira de criminalizar, né, complicar mais ainda a vida do governador lá do estado do Amazonas. Agora, a gente não pode deixar de destacar, e a população de Rondônia, que majoritariamente acompanha o senhor, podemos dizer que é bolsonarista, a gente não podemos deixar de destacar o papel do senador Marcos Rogério. Sim. Tem sido importante, tem sido um leão lá naquela CPI, né? É uma CPI, com todo respeito ao Marcos Rogério, louvável a ação dele, bem como do senador Reis também, do Rio Grande do Sul, o Jorginho Melo, entre outros poucos ali. Estou preocupado com a verdade. Você pode ver, compara essa CPI com a atuação dos senadores dos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado. Lá eles estão indo para cima, né? Dizendo que esse vírus não veio do pingolim e nem do morcego. Foi um vírus de laboratório. Estão responsabilizando outro país. Também, eles têm se empenhado bastante em remédios. Você reparou que não se fala em remédio no Brasil, que remédio é barato. Quando você fala, não sei se eu posso falar o nome dos remédios aqui. Pode. Um é para matar piolho, a ivermectina, e outro é usado para malária, que é a hidroxicloroquina. É medicamento baratíssimo. Então, a indústria farmacêutica não se preocupa com isso. Se preocupa com as vacinas, que são caras. E nós não sabemos, em grande parte ainda, né, por quanto tempo uma pessoa, uma vez tomando uma vacina, ela vai ficar imunizada. Se bem que aqui está uma das que passou a ser a segunda mais usada agora aqui, que é a Coronavac, o prazo de validade dela parece que é em torno de 6 meses. E assim mesmo, tem muita gente que tem tomado e não desenvolve anticorpo nenhum. Então, essa vacina não tem uma comprovação científica ainda. Agora, a CPI quer tumultuar, palanque, holofote, se bem que praticamente caiu em descrédito da CPI. Até pelas figuras, né, que a compõem, figura conhecida da Polícia Federal, bem como aquilo que eles estão tentando ali investigar aqui em Brasília. Presidente, semana passada o senhor chegou a fazer um comentário dizendo que o ministro Queiroga estaria estudando a possibilidade de desobrigar as pessoas já vacinadas ou que já contraíram o vírus a usar máscara. O senhor continua ainda com essa tese ou o senhor vai deixar isso para governadores e prefeitos decidirem? Não, deixar na mão de governador e prefeito, você pode ver, eu fiz um passeio de moto a convite em São Paulo agora e entrei na rodovia dos Bandeirantes. Acredite, isso é inacreditável que eu vi. Então, em média 50 por hora, né, o nosso passeio de moto lá, e você passa por painéis luminosos.
e está escrito lá, use máscara, sujeito a multa. Eles estão multando em São Paulo o motorista sozinho dentro do carro, sem máscara. Ou está ele e outra pessoa do lado, geralmente ela é a esposa ou esposo, estão multando. Então está sendo um negócio muito lucrativo, pelo menos para o governador de São Paulo. O que eu fiz? Alguns estados americanos não estão usando mais máscara. Então eu pedi para o Queiroga a possibilidade de estudar também, de modo que as pessoas que já tomaram a vacina, bem como as pessoas que já foram infectadas, serem dispensadas o uso de máscara. Então, olha só, a pessoa que tomou a vacina, se alguém quer que ela não seja dispensada o uso de máscara, essa pessoa não acredita na vacina. É uma pessoa, aí sim, negacionista. E nós queremos dar liberdade. Porque a gente vê que não tem como dar máscara para todo mundo, que custa caro. Se perguntar para qualquer médico aí, para uma pessoa que fica 12 horas na rua trabalhando, ele vai te responder, essa pessoa tem que usar 3 máscaras. 3 máscaras, não as 3 juntas, né? De 4 em 4 horas jogar fora. Não tem recurso para tal. Não tem dinheiro para isso. É uma fortuna. Tá? E nós não queremos continuar com isso. Se a saúde fizer um estudo orientando nesse sentido, eu acredito que cada governador pode adotar ou não, né? Porque o Supremo Tribunal Federal diz que eu não apito nada, na ponta da linha manda o governador e manda mais que o governador ainda o respectivo prefeito. Agora, já está chegando ao final dessa entrevista. Eu faria uma entrevista por dia com o senhor, é verdade. Mas, presidente, a economia deu uma reagida aí com o PIB subindo, a bolsa, dólar caindo, essa coisa toda. Isso parece que dá um ânimo novo, até naqueles que querem vir de fora do país para cá para investir, né? E a gente começar a sonhar em recuperar os empregos também, né? É a confiança no Brasil. Nós tratamos a política econômica com seriedade. Tá certo? A gente não toma decisão precipitada e não gasta aí o dinheiro como se ele nunca fosse acabar. Diz que tem o teto de gasto, mas mesmo assim nós tratamos com muita responsabilidade. Daí quem quer investir no Brasil, né, quer ajudar a construir uma ferrovia, investir em postos, aeroportos, ele acredita no governo. E daí isso traz emprego para cá, junto com investimento, traz emprego. E eu falei em ferrovia. Eu estou acertando aqui com o ministro Tarcísio, que eu acredito que agora em julho, né, seja concluída a ferrovia Norte-Sul. Começa lá no Porto de Itaqui, no Maranhão, passa ali pelo estado de Tocantins, Goiás e morre no Porto de Santos, em São Paulo. Então, estou conversando com o Tarcísio, talvez uma viagem de 5 dias, né, eu faça com ele, englobando um fim de semana, porque senão fica... O senhor não vai dizer que vai de moto, né? Não, vamos de trem. Pelo amor de Deus. A gente cruzar o Brasil de norte ao sudeste ali, tá? É a retomada do modal ferroviário. Ainda nosso governo deve concluir, chegar próximo da conclusão, a ferrovia, a FIOL, Oeste-Leste, a FICO, a Centro-Oeste, entre outras, né? O Brasil realmente voltou para o modal ferroviário, com o ministro Tarcísio estando à frente dessa empreitada. Então, isso tudo, quando você fala em modal ferroviário, é o transporte mais barato depois do aquaviário. Então, isso aí, o frete sendo mais barato, nós podemos botar nossas mercadorias, né, mais barato não só nas prateleiras dos supermercados, bem como nos portos, de modo que a gente possa exportar esse material que nós produzimos aqui com mais lucro. Isso é muito bom para todos nós. Muito bem. Presidente, que mensagem o senhor deixa para o povo de Rondônia, que está aí lhe acompanhando pelo rádio, pela televisão, pela internet, e povo do Brasil inteiro? Que perspectiva se tem daqui para frente? Quando é que nós podemos começar a pensar em ter uma vida normal? Quando é que o senhor imagina que a gente vacina 100% da população brasileira, ou perto disso, pelo menos? Ontem eu tive com o diretor-presidente da Pfizer, né, aqui da América do Sul, anteontem, melhor dizendo. O contrato do ano passado era para 100 e poucos milhões de vacinas. Nós assinamos um contrato recentemente agora de 200 milhões de vacinas da Pfizer, que tem mais credibilidade do que uma outra que foi distribuída há pouco tempo aqui, continua sendo distribuída ainda. A gente acredita que até setembro nós tenhamos ali mais de 60% da população vacinada. A gente espera daí que os governadores, né, não são todos,
mas de maneira geral os governadores aí não tomem mais medida restritiva, de modo que a gente possa, sim, voltar à normalidade. Se bem que uma pesquisa agora do Poder 360, as pesquisas sempre ficam com o pé atrás, né? Mas quando a pesquisa que não tem a ver com política, ela torna-se um pouco mais confiável. Praticamente voltou ao normal a atividade dos informais. Então, isso é muito bom e a gente espera, então, que brevemente a gente volte à normalidade, não só com essa vacina da Pfizer, bem como deixando de lado as políticas de lockdown, de toque de recolher e outras formas de isolar a população. Então, a mensagem que eu dou é que vamos acreditar no Brasil. Ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso, né? Um país majoritariamente cristão e de pessoas que querem realmente trabalhar, viver, e de modo que a normalidade possa ser a melhor coisa que pode acontecer conosco. E, se Deus quiser, brevemente vai ficar no passado. Acredito no Brasil, que eu acredito na população brasileira. Nós temos 2 minutinhos ainda. Presidente, o senhor não acha que a eleição de 2022 começou muito cedo, foi muito antecipada, hein? Olha, muitos acharam que foi um milagre a minha eleição, né? Eu acho que foi milagre a minha vida. Eu resisti à facada daquele ex-filiado ao PSOL. Aliás, o senhor faz uma cirurgia esse ano ainda, não faz? Devo fazer mais uma de hérnia, né? Que eu perdi completamente a tonicidade abdominal. Então está saindo, está pressionando um pouquinho para os lados aqui. Talvez eu tenha que, o médico vai decidir, né, o que vai fazer aqui do lado, vai botar uma tela também. Atualmente eu tenho uma tela de mais ou menos 25x30 no abdômen. Então talvez eu faça mais uma cirurgia nesse sentido aí. Mas no resto tudo bem. Tá bom, presidente. Agradeço aí a sua atenção para conosco, a sua disposição de dar atenção, não para nós aqui da Record TV, da SIC TV, mas dar atenção para o povo de Rondônia, que está aí, estava ávido para assistir essa entrevista, especialmente no dia em que o senhor, inclusive, sanciona uma lei em que autoriza as emissoras locais da Amazônia a terem um conteúdo local, jornalístico, de mais 3 horas. Foi uma conquista da Abratel também, que é a entidade que congrega as emissoras de rádio e televisão. E eu queria fazer esse registro aí. Isso vai trazer grandes benefícios, não só para a Amazônia, mas nessa área de fronteira toda aqui, em que vai se dar atenção ao noticiário local. Vocês, né, a não ser uma grande rede de televisão, todas as demais lutavam por isso em 1962, 7 anos de idade. Então, 59 anos que o pessoal lutava por isso. E isso daí é democratizar de verdade as comunicações. E é isso que, no meu entender, faz a diferença. A imprensa é muito importante para o desenvolvimento de um país. A gente lamenta que algumas redes trabalham como se fossem partidos políticos de oposição ao governo. Mas essa medida vai ajudar em muito quase todas as televisões, exceto uma, né, que tinham um certo controle sobre este conteúdo. Então, é uma medida muito bem feita. Parabéns a todos vocês, né? Parabéns à mídia brasileira, ao nosso ministro Fábio Faria das comunicações. E realmente foi algo fantástico e não estava difícil de ser feito, faltava era vontade. Só que o lobby no passado funcionava contra. Aquela grande televisão sempre direcionava, né, as suas matérias jornalísticas contrárias aí. E o Brasil ganha a Copa América, que tem trabalho. O Brasil ganha a Copa América? Olha, a Copa América também, eu decidi em poucos minutos. Eu conversei com o ministro Queiroga, da Saúde, né? Falei, Queiroga, siga o protocolo da Libertadores, das eliminatórias da Copa do Mundo, da Sul-Americana. E daí conversamos com alguns governadores, 4 toparam de imediato e deram sinal verde e começou a Copa América. Presidente, muito obrigado pela sua atenção. Fiquei orgulhoso de poder entrevistá-lo. Certamente, eu estou recebendo aqui dezenas e dezenas e dezenas de mensagens de agrado pela sua entrevista, pela sua participação, pela sua atenção ao estado de Rondônia, às vezes esquecido. Muito obrigado pela sua participação. Quem sabe um dia a gente volta a conversar de novo aqui pela SIC TV. Muito obrigado, presidente. Um abraço a todos de Rondônia.